Gente, continuando nossa conversa sobre Abraão, Gênesis capítulo 22, você pode abrir sua Bíblia, por gentileza? Gênesis capítulo 22, pode abrir no celular também, se tiver Bíblia no celular, não tem problema. Gênesis 22, nós vamos falar sobre riquezas que estão escondidas nas provações, nas lutas, nas dificuldades. O que é provação? Nós vamos ver isso também. Mas vamos ler o texto para a gente entender. Abraão, então, alcançou a sua promessa, capítulo 21. Deus cumpriu a promessa de dar a Abraão, através de Sara, já idosa, 90 anos, estéril, teve um filho chamado Isaque. E quando Isaque tinha mais ou menos de 16 para 17 anos, Deus faz esse desafio, Deus testa, Deus prova a Abraão. Deus prova as bênçãos que Ele dá para nós. E diz assim o texto sagrado: depois dessas coisas, o que está no capítulo 21, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, estava disposto para obedecer a Deus. Foi logo cedo, foi logo de madrugada. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto, que o holocausto era o sacrifício de um ser, no caso de um animal, aqui seria de Isaque, onde era queimado esse animal, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, a faca, que era usada para fazer o sacrifício, para matar o sacrifício. Assim caminhavam ambos juntos, somente os dois. Olha que luta deve ter sido no coração de Abraão. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Doeu mais ainda no coração de Abraão, com certeza. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Isaque era um rapaz obediente, era um homem manso. Aceitar isso sem falar nada, versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá, em hebraico, Jeová Jiré. Daí diz esse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém e amém. Primeira pergunta que eu faço para a gente começar: o que é provação? Provação, gente, é toda situação dolorosa ou não, ou até uma situação agradável,
em que se tem a oportunidade de obedecer ou de desobedecer a Deus. Talvez você está vivendo um momento assim, tudo tranquilo, tudo bem, mas você está tendo a oportunidade de fazer uma coisa errada, pecar contra Deus nessa situação tranquila e até agradável, conveniente. Ou de repente está vivendo uma situação muito difícil, um problema muito desafiador, uma dor horrorosa. E você tem, e eu também temos a oportunidade ou de obedecer a Deus ou de desobedecer a Deus. E vem a segunda pergunta: por que Deus pediu sacrifício humano a Abraão, sendo que Ele mesmo, o próprio Deus, mais na frente, vai proibir sacrifício humano? Levítico 18, 21 fala sobre isso. Deuteronômio 20, versículo 2 também diz isso. Como que explica isso? Deus induzindo ao erro? Deus induzindo ao pecado, a fazer uma coisa errada? Na verdade, meus irmãos, o versículo 1 deixa claro que isso foi um teste. E lá no versículo 12, nós lemos que Deus não deixou esse sacrifício acontecer. E aí vem então a terceira pergunta. Então quer dizer que Deus mentiu, né? Fez uma pegadinha de mau gosto. Deus falou mentira aqui então? Não. Deus não mentiu. Sabe por quê? Porque a mentira visa enganar, tirar proveito pessoal ou livrar-se de algo que é prejudicial. E não é o caso aqui. No caso aqui foi um teste para fortalecer a fé de Abraão e apontar, como nós vamos ver mais para frente um pouquinho, apontar para o sacrifício de Jesus Cristo no meu e no seu lugar. A verdade é, gente, que esse texto mostra para nós que nós, eu e você, tendo Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, vivemos um relacionamento dinâmico com Deus. Deus não está estático, parado lá no céu, longe ou em qualquer lugar, ou até mesmo aqui, não. Deus é um ser que ele é dinâmico, ele é vivo, ele se envolve conosco. Deus valoriza as nossas respostas, as nossas ações e as nossas reações aos seus direcionamentos. Por isso, muitas vezes, nós somos provados. E essa história, gente, aqui é para mostrar que nenhuma promessa e nenhuma bênção de Deus na nossa vida pode ser maior do que Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque tudo que se idolatra, tudo que se adora, não sendo Deus vivo e verdadeiro, aquela coisa ou até uma pessoa pode se transformar num demônio. Porque as pessoas e as coisas não conseguem nos dar tudo aquilo que o nosso coração anseia e que o nosso coração precisa. O C.S. Lewis falou que até o amor, se o amor for idolatrado, se transforma num demônio, algo para atazanar e acabar com as nossas vidas. E sabe por que nós somos provados? Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, diz que é para sermos perseverantes, que é para sermos plenos, que é para sermos felizes, que é para que não sejamos pessoas frágeis, defeituosas no caráter e no ser e na sua personalidade. E nós vivemos um tempo de pessoas muito frágeis, despreparadas, angustiadas, sem caráter e muito, muito infelizes, porque nunca se desafiam a vencerem provações. Se Tiago 1, 2 a 4 diz que a provação é para nos fazer felizes, se nós não vencemos as provações, nós vamos ficando felizes. E nós vivemos numa sociedade onde lutar e vencer as provações segundo o caminho de Deus é ridicularizado. É motivo de gozação e de chacota, e é por isso que pessoas, então, se entregam ao caminho e às soluções erradas, à desobediência a Deus numa provação, e por isso são muito infelizes. Nossa, acho que o Belmonte dessa vez está fazendo um efeito muito negativo, né, gente? Brincadeira, o pessoal que está assistindo a gente também aí, né, pelo YouTube. Dizem que o Carlton, né, não dá esses problemas, né? Hollywood, né? Hollywood miserável, né? Plaza. Nossa, meu Deus do céu. Eu detesto cigarro, gente, eu odeio cigarro. Não tem nada contra quem fuma, não, fica tranquilo, mas o pigarrinho aqui está terrível hoje, né? Mas enfim, vamos lá. Depois de dito isso, gente, como enfrentar e vencer as provações traz a nós riquezas? Quais são as riquezas
que Deus colocou dentro dos momentos e das questões de provação na nossa vida. Primeira realidade no versículo 2 é que a riqueza que é gerada pela provação é que a provação nos eleva. Versículo 2, Deus diz para Abraão o seguinte: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali sobre um dos montes que eu te mostrarei. As provações são para isso, é para nos elevar, nos colocar em lugares mais altos. Ser provado é ir em direção a realidades e a verdades maiores. A grandeza de vida e a realização de grandes coisas passa por provações. Deus manda Abraão para Moriá, que era o lugar mais alto da cidade de Jerusalém, onde 1000 anos depois desse episódio aqui, o templo seria construído e a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, seria colocado exatamente ali, e onde 2000 anos depois Jesus seria entregue à morte ali naquele lugar. No lugar da provação de Abraão, gente, Deus plantou depois o símbolo máximo da sua presença entre o seu povo, que foi o templo de Jerusalém, que hoje só tem o Muro das Lamentações, e depois plantou Jesus Cristo ali no meu e no seu lugar. Esse lugar aqui e essa situação de provação de hoje, que de repente alguns de nós estejamos vivendo, de repente o namoro de alguém hoje é uma provação, de repente algum relacionamento, de repente na família estamos vivendo um momento de provação terrível, no trabalho, a saúde de alguém, nós estamos vivendo uma situação de prova. Então, com certeza, Deus está reservando e preparando coisas maiores e melhores em nós e através de nós, em nome de Jesus. Eu me lembro, meus irmãos, aqui, vocês devem saber disso, que depois da Bíblia, o livro que é mais vendido no mundo é o livro chamado O Peregrino, do João Bunyan, escrito no século XIX. E sabe como esse livro foi escrito? Alguns sabem disso, eu vou só lembrar. Ele havia sido preso. E por que ele foi preso? Porque ele se negou a parar de pregar o Evangelho. Ele disse: se vocês me deixarem soltos, eu vou continuar pastoreando a minha igreja batista aqui, de 120 membros, vou continuar. E eles então falaram assim: você não pode, você não fez seminário na igreja oficial aqui na Inglaterra, então você vai ser preso. Ele ficou 12 anos preso, simplesmente porque ele se negava a negar de pregar o Evangelho. Era só ele falar assim: tá bom, gente, não vou pregar então mais não, fiquem tranquilos, vou ficar quietinho. Ele não fez isso, a filha mais velha dele era cega. E ele escreveu esse livro, meus irmãos, durante esses 12 anos de prisão, esse e muitos outros livros. Um livro que é vendido até hoje e que abençoa vidas até hoje, porque Deus colocou João Bunyan num lugar mais elevado. Quais são as nossas provações hoje? Se nós obedecermos a Deus, se nós enfrentarmos as nossas lutas e dificuldades, obedecendo a Deus, Deus vai nos levar para lugares mais altos. Segunda riqueza, segundo tesouro que a provação guarda em si, é que a provação também de Deus gera intervenção, gera milagres. Lá nos versículos 10 e ao versículo 12, nós vemos aí que quando então Abraão amarra Isaque, faz o altar, coloca Isaque em cima, que ia com o cutelo, um tipo de faca, para sacrificar Isaque conforme a ordem de teste, de prova que Deus havia lhe dado, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, bradou e gritou ainda 2 vezes, falou: Abraão, Abraão, demonstrando a urgência que Deus tem para nos livrar e para interferir e para intervir nas nossas vidas em nome de Jesus. É bom lembrar, gente, que a Bíblia não fala, mas a distância que é calculada de onde Abraão estava, no sul de Israel, em Berseba, para ir a Jerusalém no norte, a distância percorrida era de 3 dias. Abraão, durante 3 dias, certamente remoeu com preocupação, com lutas, aquela situação de ter que sacrificar ao seu filho. E sabe, gente, obedecer a Deus muitas vezes é desafiador. Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, muitas vezes, traz até alguns embates, algumas dores a nós. E aqui, com certeza, Abraão sentiu a dor da angústia de ter que, durante 3 dias, remoer isso, mas eu vou ter que entregar esse menino, mas eu vou, Deus pediu, Deus é confiável, Ele sabe o que Ele faz. Imaginemos a mente de Abraão. Talvez alguns estão aqui hoje assim também: meu Deus, como que eu vou resolver essa situação no meu trabalho, aqui em casa, como que vai ser isso? Meu Deus, eu faço, eu deixo de fazer isso. Ô Senhor, mas todo mundo faz, isso, Senhor, mas o Senhor não quer, e a gente fica nessa angústia.
E Abraão experimentou exatamente essa angústia. No entanto, meus irmãos, apesar disso, de alguma maneira, no meio dessa dor toda, tinha uma fé ali dentro. Porque no versículo 5, nós vemos que Abraão diz aos seus 2 servos, olha, fiquem aqui. Quando ele avistou o Monte Moriá, ele falou assim, vocês fiquem aqui, falou para os 2 servos, que eu e o rapaz vamos até lá, nós vamos adorar a Deus e nós vamos voltar. Abraão sabia que se fosse mesmo para sacrificar Isaque, Deus daria um jeito. E o autor aos Hebreus explica isso para nós, Deus explica isso para nós, lá em Hebreus 11:19, dizendo que Abraão estava disposto sim a sacrificar Isaque, porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos. E é assim, gente, que nós enfrentamos as provações, sabendo que Deus vai fazer algo maravilhoso que nós não estamos vendo. Podemos ter certeza disso. Qualquer que seja a luta que estejamos enfrentando hoje, na família, na vida conjugal, com algum parente, no trabalho, na saúde, com certeza Deus está preparando uma intervenção muito maior que nós não conseguimos enxergar e mensurar agora em nome de Jesus. Abraão obedeceu e Deus proveu. Você se lembra lá em Atos, quando Paulo e Silas foram presos, lá em Filipos, por pregarem o Evangelho, e diz o texto sagrado em Atos, que enquanto eles cantavam louvores a Deus, em Atos 16, à meia-noite, em algum momento, de forma inesperada, as portas das prisões são abertas. Poderiam estar reclamando, poderiam estar dizendo, Senhor, mas como o Senhor permite isso? Estamos aqui pregando o Evangelho e fomos presos. Pior, apanhamos em praça pública. Não sei quantos aqui já apanharam no meio da rua. Adulto. Porque criança a gente apanha e bate, né? É normal isso, né? Mas, meus irmãos, é vexatório, é vergonhoso. Mas, ao invés de estarem assim, eles obedeceram a Deus, foram louvar, agradecer a Deus em toda e qualquer circunstância, e Deus veio em visitação deles. A Índia, meus irmãos, foi evangelizada no século XVIII por um missionário inglês chamado William Carey. E ele queria ir para a Índia, e a esposa não queria ir de jeito nenhum. E eles já tinham 5 filhos. Então, ele fez todo o esforço, pediu pastores, igreja para interceder, para conversar com a esposa, para convencê-la para ir com a família toda para a Índia. No século XVIII, 1793, isso. E ela se recusou. Mas ele estava tão decidido a obedecer a Deus, a pregar o Evangelho na Índia, as pessoas que não conheciam a Jesus, e o ministério dele lá de 40 anos mudou a face da Índia, na parte em que ele pregou e viveu. Tão precioso isso. E aí ele resolveu ir sozinho, ele e o filho mais velho, o Félix. E eles pegaram um navio, mas só que, meus irmãos, acontecia uma tempestade no mar da Irlanda, e eles tiveram que voltar, não puderam continuar a viagem. E aí voltaram, ele voltou para casa no interior da Inglaterra, e nesse período Deus tocou e trabalhou no coração da esposa, e ela aceitou ir juntamente com seus filhos. Deus interveio. A provação guarda intervenções maravilhosas de Deus para nós. Guarda milagres preciosos para nós. Se nós estamos vivendo algum momento de luta em que a nossa obediência a Deus está sendo testada, Deus está nisso. Ele está preparando um milagre maravilhoso em nome de Jesus na nossa vida. Aí eu quero chamar a atenção aqui de vocês, aqui no versículo 12, especialmente em que Deus diz assim, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Deus não sabia como Abraão iria reagir? A Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, que Deus é onisciente, que Deus sabe de todas as coisas, como aqui o anjo do Senhor, como Deus vira para Abraão e diz, ô Abraão, agora eu sei, você ia mesmo sacrificar Isaque, agora eu sei que você me teme. Parece uma contradição, né? A Bíblia parece que tem essas pegadinhas para nós. Como que isso se explica? Gente, aquilo que Deus sabe por cognição, por conhecimento eterno, e o que sabe por demonstração, são coisas diferentes. Abraão, quando obedeceu a Deus no tempo e no espaço, 4.000 anos atrás, a ordem de Deus, quando ele obedeceu essa ordem, Abraão demonstrou para Deus aquilo que Deus
sempre sabia que Abraão amava. Então aqui, quando o anjo fala, não é que eu sei no sentido de desconhecimento, eu sei no sentido de que no tempo e no espaço eu vejo isso acontecer. Então deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Lembre-se disso. As nossas ações aqui têm efeito no mundo espiritual, ou para bem ou para mal. Se no trânsito, que é uma luta, se alguém nos fecha e eu xingo um palavrão, eu estou aguçando o inferno contra mim. Amém, igreja? Tem alguns aí, só pode xingar de bobão e feioso. Aí pode, né? Outros palavrões não pode, não. Mas o que nós fazemos quando nós obedecemos a Deus, Deus que é eterno, responde a mim e a você no tempo e no espaço. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. E às vezes nós estamos assim, mas Deus sabe que eu ia fazer isso. Sim, infelizmente Ele sabe. Só que Ele vai dar a resposta conforme a sua e a minha atitude no momento, no tempo e no espaço. Então não tem nenhuma contradição aqui. Deus sabe todas as coisas, a diferença é que Ele quer que eu e você nos relacionemos de forma responsiva, a responder ao que Deus tem para nós em nome de Jesus. Terceiro lugar, outra riqueza gerada, outro tesouro gerado nas provações é a provisão. Versículo 13, Deus havia mandado Abraão, gente, para um lugar específico, para Moriá. E é bom lembrar, gente, que nenhuma provação para Deus é aleatória. Olha aqui para mim em nome de Jesus, você não está vivendo isso à toa. Você não está vivendo isso por uma falha lá atrás, na sua criação, falha dos seus pais. Nós não estamos vivendo isso aqui simplesmente porque Deus não gosta muito da gente, a gente é muito bobo, ou então porque a gente é muito esperto, ou porque a gente é bom demais. A gente está vivendo uma provação, uma luta difícil. Deus está nisso. Deus está planejando minuciosamente o objetivo, o modo e o propósito dessa luta e dessa provação, das provações que nós vivemos. Tudo que acontece dentro da vontade de Deus é estabelecida por propósitos certos. Se estamos em alguma provação, eu repito, Deus tem alvos específicos nessa provação que nós estamos vivendo, seja qual for essa provação. Sabia que a palavra Moriá significa ver e prover? E é isso que Deus tem para nós em cada provação. É a provisão de vermos a glória de Deus. É a provisão de ficarmos diante de Deus. Meus irmãos, muitas foram as lutas após a minha conversão aos 20 anos de idade. Muitas. Mas quantas foram as vezes que eu pensei em olhar para trás, mas quando eu pensava em olhar para trás, eu pensava, o que eu já experimentei com Deus, eu não quero perder isso aqui não. Eu quero viver com Ele. Quem já pisou no Santos dos Santos, não vai conseguir viver lá para o resto da vida, naquele lugar longe de Deus. Quem vê a glória de Deus, tem sede por Deus e só por Deus. Não é em especial pelo que Ele pode nos dar em si. A provisão aqui, acima de tudo, é vermos a vontade, a glória, a presença de Deus. Se formos fiéis e obedientes em fazermos a coisa da maneira de Deus, nas provações, obedecermos a Deus, Deus vai prover de forma milagrosa. E exatamente naquela área em que nós somos provados. Se a provação é financeira, vai vir abundância financeira em nome de Jesus. Se a provação é física, vai vir graça de Deus na vida física. Se a provação é sentimental, eu ouso dizer em nome de Jesus, quem está aqui e sonha em ter uma família, faz do jeito de Deus no seu relacionamento, que Deus sim vai te dar um casamento e uma família abençoada em nome de Jesus e para a glória de Jesus, onde for a nossa provação. Porque Deus queria um sacrifício, e Deus proveu um cordeiro para o sacrifício. A provação, a área da nossa provação, é a área em que Deus quer nos abençoar profusamente e abundantemente em nome de Jesus. Quarto e último lugar, para a gente encerrar, é que outra riqueza que é gerada nas provações, gente, nas lutas do nosso viver com Deus, das bênçãos que Deus nos dá, é que a provação gera expansão. Do versículo 15 ao versículo 18, pela segunda vez o anjo, diz aí o texto que o anjo não fala, ele brada, ele grita: Abraão, olha o seguinte, eu jurei por mim mesmo, Jesus divino aqui, Deus no Antigo Testamento, porque você fez isso, me obedeceu, não negou o seu único filho,
Abraão, eu vou te abençoar. Você, através de Isaac, vai ter uma descendência abençoadora. As famílias da terra vão ser abençoadas por causa do seu ato em nome de Jesus. Ou seja, eu vou expandir a sua vida. Gente, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus está muito afim de expandir a nossa vida, seja de forma individual, de forma coletiva, como família, igreja, trabalho. Ele quer nos fazer crescer, aumentar, expandir, até mesmo em situações adversas. Lá no cativeiro babilônico, naquela carta que Jeremias escreve para os que estavam cativos na Babilônia, Jeremias estava em Jerusalém, Jeremias 29, lá tem uma partezinha que Deus diz, olha, multiplicai-vos e não vos diminuais. Plantem pomares, plantem manga, goiaba, laranja, limão, maracujá, plantem que vocês vão colher, vão ter tempo. Trabalhem, orem pelo bem da cidade, ou seja, eu vou expandir vocês. Deus quer fazer com que haja expansão e crescimento integral nas nossas vidas. É por isso que hoje a gente está sendo provado em nome de Jesus. Vou contar uma experiência para vocês minha, de expansão, que me vê agora, não está aqui no meu esboço. Mas a minha menina, a Ana Clara, 18 anos, quer fazer medicina também. O Pedro Davi, o mais velho, já está fazendo. Vai começar o 5º período agora, com 20 anos, graças a Deus por isso. Milagre, meus irmãos. Completamente milagre. Eu fico pensando que se meu pai tivesse vivo hoje, ele não iria acreditar. Não iria acreditar nessa possibilidade. A gente conseguiu alguns pedaços de bolsas lá, juntou 300 pessoas da família para complementar o resto do Pedro Davi. A Ana Clara quero medicina também. E ela então, meus irmãos, já passou num vestibular, não tivemos condições de matriculá-la. Tem sido uma aprovação financeira para nós. Mas, meus irmãos, eu me lembrei que o Mackenzie é da Igreja Presbiteriana do Brasil. E para a glória de Deus, Deus me colocou para estudar. O primeiro professor de teologia que eu tive é o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. E na semana passada, depois dela ter passado um vestibular lá na região dela, a gente conversando, orando, em busca aqui, conversa e vê, nem financiamento eu vi, o Cicobi faz, mas faz 50% e não dava, não alcançava, a perna não alcança. E para quem é pastor da igreja presbiteriana, os filhos podem estudar no Mackenzie, com bolsa integral, lá dentro, o estudo, as demais partes. Pois eu peguei o telefone, graças a Deus eu tenho o telefone dele, do presidente. E meus irmãos, e para a glória de Jesus, a hora que eu liguei, eu acho que ele não pôde, estava desligado o celular, não sei se estava viajando alguma coisa. E aí o meu telefone, depois de umas 3 horas depois, meu telefone toca. E eu vi, quando eu peguei o telefone, era ele, Roberto Brasileiro. Eu peguei e disse assim, pastor, reverendo, deixa eu te explicar uma coisa, eu não estou mais na IPB, você sabe disso, já há 15 anos. Mas os meus meninos continuam, eles são da presbiteriana lá no interior do Paraná. E eu estou te ligando para ver com você a possibilidade de ver o que pode ser feito para a minha menina fazer medicina no Mackenzie, ou aí em São Paulo, ou em Curitiba, que tem também. Ele falou assim, meu irmão, faz o seguinte, pede a ela para fazer o vestibular. Ela fazendo o vestibular, você me liga novamente em nome de Jesus. Provação, está sendo um tempo de provação para mim. Mas só que, meus irmãos, eu sei que Deus vai expandir. Eu tenho certeza que Deus vai expandir. Deus quer crescimento. Talvez está sendo difícil até alguns aqui, eu sei que alguns estão nessa mesma lida aqui também, Tem alguns irmãos e irmãs aqui que estão nessa batalha. Deus proverá. Deus vai expandir. Deus vai expandir tanto, meus irmãos, que se meu avô, o bisavô da minha menina, se ele estivesse, que ele não ia acreditar. Descendo de uma família de gente simples. Eles não iriam conseguir acreditar nisso. Mas, meus irmãos, essa palavra que eu preparei é para mim. Deus está muito afim de nos expandir em todos os sentidos. Eu falei aqui da área de estudo, não estou falando nem de área financeira. Porque o que eu coloco na cabeça deles, em nome de Jesus, tenha alegria no que vocês vão fazer e abençoem vidas. E, acima de tudo, em primeiro lugar, glorifiquem a Deus. Dinheiro é o último. Deus proverá. Descansem nisso, mas sejam felizes nos que vocês vão fazer em nome de Jesus. É isso que Deus quer fazer. Quer nos dar expansão de abundância, de alegria em nome de Jesus. De repente, a gente pode olhar para a nossa vida agora,
Olhar para a gente e falar assim, gente, mas a minha vida é tão quebrada. Olha o que eu já fiz comigo. Olha o que eu já fiz com a minha família. Ô, meu irmão, mas você está aqui nesse culto hoje. Você está de coração quebrantado. Você está de coração rendido a Jesus Cristo. Ele já viu isso. Ele já apagou tudo isso e você se arrependeu. Sabe o que ele está preocupado? Em te dar muito mais do que eu e você podemos pensar e imaginar em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Deus quer expandir, Deus quer aumentar e por isso, algumas vezes nós somos provados para termos estabelecido dentro de nós o valor da obediência a Deus, de andarmos com Deus, de fazermos tudo do jeito de Deus, conforme a Bíblia diz. E aí sim, meus irmãos, com certeza, toda a expansão de bênção, de alegria no casamento, com os filhos, netos, com os pais, escola, profissão, tudo vai vir em abundância para nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu imagino que estejamos em situações, de repente alguns estejam vivendo situações de provação hoje. Quem sabe a provação não é dolorosa, como essa de Abraão. Quem sabe a provação hoje é uma provação agradável, conveniente até. Mas, meus irmãos, eu sei que essa é a nossa chance de fazermos do jeito de Deus. Isso é provação. Deus está nisso. De repente, Deus está pedindo em sacrifício algo precioso para nós. Como pediu o filho, o único filho de Abraão. Não era o único filho de Sara, da estéril. Ele teve Ismael, depois ele teve mais filhos com Quetura, né? Mas o filho da promessa era o único. E Deus o pediu. De repente, Deus está pedindo a bênção que Ele nos deu. Pedindo no sentido de testar a nossa obediência. Às vezes nós pensamos assim, Ele pediu, será que Ele vai ficar? Eu me lembro aqui do jovem rico, Deus olha o nosso coração. Se o jovem rico, quando Jesus virou para ele, falou assim, olha, eu já sei o que falta para você. Vai lá, vende todos os seus bens, distribui e dá aos pobres, e vem cá e vem me seguir. Se ele tivesse dito assim, Senhor, tá beleza, eu vou fazer isso. Talvez Jesus tivesse falado com ele, não, meu filho, não precisa vender nada não. Vamos arrumar um jeito de você fazer um uso disso assim, assado e tal. O coração. E no caso de Abraão, Deus olhou o coração, não, Abraão, não precisa não, eu vi que seu coração está entregue, é nosso coração, meu irmão. O que precisa ser entregue para Deus em nome de Jesus, como estamos respondendo às provações que nós estamos passando. Tem gente que está sendo provado e está, você quer saber, eu não estou nem aí, vou fazer de qualquer jeito. Não, façamos como Abraão, olha, eu vou lá com o menino, eu vou adorar e eu vou voltar com o menino, nós vamos voltar. Fé, o nome disso é fé, com obediência, felicidade ou tristeza, sucesso ou fracasso, vão depender em muito da nossa resposta a Deus a essas 4 possibilidades que nós vemos aqui. Lembrar que a aprovação, essas 4 verdades que Deus nos coloca, as riquezas, né? De encarar a aprovação, lembrando que ela gera elevação, gera intervenção, gera provisão e gera expansão na nossa vida em nome de Jesus. E eu encerro, meus irmãos, lembrando que isso aqui, Deus providenciou um substituto para Isaac. Mas Deus, como pai, viveu a mesma coisa que Abraão. Porque quando Jesus subia ao Calvário, não pôde ter um substituto. Não tinha alguém para substituir Jesus no meu e no seu lugar. Abraão teve uma escapatória. Deus providenciou um cordeiro no lugar de Isaac. Mas Deus não providenciou um outro ser para ser sacrificado no meu e no seu lugar. Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em nome de Jesus. E que Deus nos ajude hoje para todo sempre. Amém. Você está sendo provado em alguma coisa? Lembra das riquezas que Deus está colocando dentro dessa aprovação aí. Faz do jeito de Deus. Faz como Abraão, obedece a Deus. E você vai ver a expansão e as grandes riquezas que Deus vai derramar sobre a sua e sobre a minha vida em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. A banda pode chegar aqui, por gentileza, para a gente cantar, para ir embora para casa. Agradecer a todos mais uma vez que trouxeram lá os lanches, né? Hoje teve munguzá com feijão de corda, tivemos torta, né? Quanta coisa boa. Tem chegado aqui. Eu sei que alguns não viram nem o cheiro, né? Mas tinha, tá, gente? Se conseguir chegar um pouquinho mais cedo, 7h30 tem que chegar isso. Mas tem gente que chega em cima da hora, né? Começar a deixar assim um pouquinho para que eles estão chegando correndo do trabalho, né?
Em nome de Jesus, obrigado a todos que têm, com bondade, têm feito isso. A missão sempre chegando junto também, colocando ali um lanchinho também, o café, né, o leite queimado, o chocolate. Assim vamos nós, em nome de Jesus. Você está sendo provado. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, obrigado por este culto, obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos fortalecido, esse culto hoje nos fortaleceu. Os louvores do Senhor, ó Deus, as orações que fizemos, os pedidos feitos, as respostas obtidas, ó Pai, que maravilha, Senhor. O Senhor é um Deus, e que esse texto nos mostra que o Senhor é um Deus dinâmico, que se relaciona conosco constantemente, se alegra em nós, ó Deus. Muito obrigado por isso. Continua fortalecendo a cada um aqui, ó Deus, no seu viver, nas suas lutas, nas suas deficiências e carências, ó Pai, nos seus sonhos, nas suas necessidades, ó Pai amado, em nome de Jesus. Vem visitar a cada um de nós, vem nos dar força, ó Deus, para andar no caminho certo, fazer do jeito do Senhor. Nós cremos em Ti, nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus, e que ao voltarmos para casa, ó Pai, já vejamos realidades novas acontecerem na nossa vida, em nome de Jesus. Desperta aqueles que estão frios, aqueles que estão indiferentes, dá sabedoria, ó Deus, para lidar com esse momento, dá força, ó Deus, ajuda aqueles que estão entristecidos nos seus corações, aqueles que estão na dúvida, aqueles que estão com medo, aqueles que estão insatisfeitos, aqueles que têm olhado para o seu salário e têm achado tão insuficiente, ó Deus, em nome de Jesus, pedimos uma profusão, ó Deus, de provisão grande, de abundância, de prosperidade real e verdadeira, ó Deus, grande na vida de cada um, ó Deus, que tem enfrentado as suas lutas, em nome de Jesus. Obrigado por estarmos aqui, leva-nos em paz para a nossa casa, e que o restante da semana, ó Deus, seja dirigido mais ainda pelo Senhor, e que haja consciência na nossa vida, ó Deus, das grandezas. Eu tenho certeza que na próxima quarta teremos testemunhos de que o Senhor surpreendeu alguns de nós aqui, na quinta, na sexta, no sábado, na segunda, na terça e na quarta, antes do próximo culto também. Eu tenho certeza que isso vai acontecer para a Tua honra e para a Tua glória, por causa da Tua palavra, que é pregada e foi pregada aqui neste lugar mais uma vez, e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo e a alegria do Espírito Santo de Deus seja conosco, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo continue conosco nas nossas provações, hoje e para todos sempre. Amém